Sprinkle clean water on me. Sprinkle clean water on me. Sprinkle clean water on me. Irmãos, a paz do Senhor, que Ele saúde o pastor Carlos Bandeira. Estamos ouvindo Michael Ben Davi cantando Sprinkle Clean Water on Me, baseado na palavra de Ezequiel 36, versículo 25. Respingue ou borrife água limpa sobre mim. O testemunho de hoje é denominado A Dívida. Marcelo lembrava-se perfeitamente do tempo em que tinha uma padaria. Aquela padaria representava um emprego sem chances de ser mandado embora. E ainda uma chance de prosperidade, embora necessitasse trabalhar duro, acordando muito cedo e dormindo tarde. Os negócios iam relativamente bem, até que, um dia, o Senhor o chamou para o ministério. E Marcelo, em vista das perspectivas que ele tinha, dos planos que havia feito, decidiu não aceitar a chamada para o ministério, da mesma maneira que tempos atrás havia relutado quando jovem, no dia do batismo, quando ouvia a maioria dos seus irmãos em Cristo, companheiros da igreja que ele frequentava, cantando alegremente, antevendo a satisfação de que iriam sentir quando entrasse nas águas do batismo. Depois de muita relutância, ele realmente resolveu se batizar e a vida passou a sorrir para ele, que antes vivia com tanta dificuldade. E assim, foi desse caminho que ele adquiriu a padaria. Adquiriu também um carro novo, ficou noivo, e tudo espelhava visivelmente que Deus o estava abençoando. Diante de tanta alegria e de tudo dando certo, como poderia então o Senhor requerer dele o abandono da padaria para dedicar-se à obra dele? Dessa forma, Marcelo agarrou-se ao negócio da padaria e paulatinamente passou a ignorar o chamado de Deus, ao tempo em que se preocupava cada vez mais com a vida secular. No entanto, a concorrência, os fiados, a diminuição paulatina dos clientes, as cobranças passaram então a atormentar Marcelo. Seus pensamentos indagavam se Deus iria garanti-lo, se ele decide dedicar-se ao ministério, ou se ele iria passar necessidades. Mas se o chamado vinha realmente de Deus, certamente Deus deveria garanti-lo. E essas dúvidas martelavam a cabeça de Marcelo. E ao final ele preferiu ignorar o chamado da fé. Mesmo tendo essa visão de que Deus poderia realmente propiciar meios para que ele sobrevivesse, as perspectivas de Marcelo na vida secular pareciam mais atraentes. Então ele continuou a trabalhar na padaria. O tempo foi se passando e as dívidas proporcionalmente foram aumentando. Ao final, compreendeu o que não queria admitir antes. Marcelo teve que fechar a padaria. Foi um golpe duro. E responder a processos na justiça por conta do débito que não tinha sido honrado. Através de um advogado, então, ele conseguiu uma negociação amigável com o proprietário. Anos se passaram. E Marcelo, já no Ministério de Deus, como pastor, retirava seus proventos daquela quantia sacrificada para honrar o que havia acertado. Ou seja, ele realmente aceitou o que Deus havia oferecido para ele, porque não tinha mais opção também. Embora ele fosse assim voltado para as coisas de Deus, mas ainda havia aquelas coisas, aqueles assuntos não resolvidos na cabeça dele. E foi assim que em agosto de 2007, ele dirigiu-se à casa do proprietário levando a última prestação.
No entanto, nem tudo era alegria, pois havia os juros. E se o proprietário quisesse cobrar os juros? Em seus pensamentos, Marcelo lembrava-se da promessa que Deus havia feito a ele, que nada iria lhe faltar. E foi assim que, pensando dessa forma, dirigiu-se em oração à casa do proprietário, pedindo ao Senhor que os juros não lhe fossem cobrados. Foi muito bem recebido na casa do proprietário, que gostava dele, embora a ansiedade persistisse no coração dele, até o momento da hora da despedida. Após ter entregue o que estava devendo, o proprietário apertou-lhe a mão e disse-lhe: Marcelo, meu filho, a dívida está paga. Descansa seu coração. Você não me deve mais nada. Vai com Deus. Um peso enorme da ansiedade deixou o coração de Marcelo, e uma alegria incomensurável brotou-lhe do coração. Emocionado, abraçou o proprietário e dirigiu-se rapidamente ao carro. E ali, em lágrimas, sozinho, agradeceu a Deus pela fidelidade. Obrigado, meu senhor, muito obrigado. Perdoe as minhas dúvidas. Você é sempre fiel, sempre. Deus estava derramando água sobre ele, água limpa, para purificá-la dos pensamentos, das dúvidas. Hoje Marcelo é bem casado, pai de um casal de crianças e pastor. E juntamente com a esposa dele, a pastora Adriana, está à frente de uma nova denominação, pungente, crescente. É uma igreja próspera no bairro de São Francisco, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E o Senhor vem cumprindo tudo aquilo que prometeu na vida dele, e nada lhe tem faltado. E as pessoas, quando olham para ele, não imaginam que ele seja um pastor de uma igreja, mas uma pessoa próspera, como realmente é, e como realmente são aquelas pessoas que seguem a Deus com fidelidade. Deus multiplica as coisas. Em Deuteronômio capítulo 8, de 5 a 9, está escrito: Sabe, pois, no teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, e fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes tu cavarás o cobre. Oh, promessa antiga e verdadeira que Deus tem para todos aqueles que o amam. Maravilhoso Senhor, maravilhoso Senhor. Vamos ouvir essa canção de novo, irmãos. Eu queria falar para as pessoas que nos ouvem, quantas pessoas têm o chamado do Senhor e relutam. É difícil, né? Deus chama algumas pessoas para serem até provedores de igrejas, outras pessoas para serem pastores de igrejas, outras pessoas para orarem para aquela igreja, outras pessoas para darem testemunho nas igrejas, outras pessoas para estarem visitando os doentes, os asilos, os órfãos. Deus chama as pessoas para diversas funções. E às vezes nós esquecemos esse posicionamento que Deus quer de nós. Mas em todas as circunstâncias, Deus não deixa faltar nada, absolutamente nada, para aqueles que cumprem o seu chamado. Ele precisa desse chamado. Você foi colocado nesse mundo para o trabalho do Senhor. Esse trabalho vai trazer muita alegria. Repousa o teu coração. Que Deus te abençoe.
Que Deus jogue água fresca sobre você, água saudável. Lave o seu coração, lave a sua alma. Encha você da presença dele, de modo com que nunca lhe falte água pura para regar sua alma, seu corpo, e que Deus te traga a prosperidade. Ah, pastor, mas são tempos difíceis. Sim, são exatamente nos tempos difíceis que você vai ver a diferença entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos juntamente ouvir agora a bênção arônica, a bênção apostólica, como sempre fazemos, precedida do Shofar Gadol. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך Adonai Jeová te abençoa, Ele te guarda. Adonai Jeová ilumina suas faces para ti, Ele te agracia. Adonai Jeová volta as faces dele para ti, Ele coloca em ti a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja contigo e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.